Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 27 de maio, festa da Santíssima Trindade. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, festa da Santíssima Trindade, somos convidados pela liturgia a meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa vida e a nossa fé. Mais claro do que isso não se pode. Durante a sua vida terrena, Jesus deixou transparecer seu relacionamento único com o Pai querido, seu Abá, com o qual ele era uma coisa só. Bem sabemos que esse foi o motivo principal da sua condenação: se fazer igual a Deus. Jesus nos revelou o Pai. Do outro lado, quem é profundo sabe ler a obra fundamental do Espírito na vida de Jesus, a partir da sua concepção, a experiência do deserto, a vida pública, até a promessa e a realização do tempo de Pentecostes, a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade no meio de nós. Medite e experimente a ação dos três, que são uma coisa só, e você entenderá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou finalmente a festa da Santíssima Trindade, a festa da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos esperam como convidados de honra a este grande banquete. Nos esperam para fazer parte desta maravilhosa família que contém todo o bem e toda a alegria que possamos imaginar. Nós somos o quarto convidado. Sem dúvida, a palavra Trindade não soa muito bem aos nossos ouvidos, porque não estamos acostumados, mas foi o modo que os antigos encontraram para expressar sua maravilha, sua admiração, seu feliz assombro diante de um mistério tão grande, o mistério de Deus, que é como o concentrado de toda a alegria que um ser humano possa desejar. A Trindade é a pérola escondida, o tesouro perdido no fundo dos mares da nossa vida. Feliz de quem o encontra e dele vive. Reflita bem. A nossa vida inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, iniciamos a nossa vida cristã batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fala o Evangelho de hoje. A nossa vida também se conclui com uma bênção. No nosso velório, o Padre abençoará o nosso corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos mais importantes da nossa vida são feitos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como, por exemplo, o casamento ou a ordenação sacerdotal. Sem contar que a Santa Missa, que torna atual, presente e vivo o sacrifício de Cristo, inicia e termina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer coisa façamos, do começo ao fim do dia,
é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nada de mais forte, mais presente na nossa vida do que a Santíssima Trindade, a comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem sabemos que não se trata de três deuses, donos do universo, mas de um só Deus, que está vivo em três pessoas. Essas pessoas são um puro lance de amor uma para com a outra e vivem uma dentro da outra. Sem dúvida, nessa altura, a nossa cabeça dá um nó. Como é possível que um seja três e três seja um? Parece uma mágica, um malabarismo intelectual, que não tem muito a ver com a nossa labuta do dia a dia. Ao invés, irmãos, muito pelo contrário, esse é o fundamental mistério que sustenta a nossa fé e a nossa vida. Como sempre, as coisas de Deus ultrapassam a nossa pequena cabeça, mas não são impossíveis de entender. Deus é Pai e não padrasto, e Ele se deixa conhecer e amar. Isso mesmo. O principal desejo de Deus, quando nos criou, e também nesse momento, é que possamos conhecê-lo e amá-lo, e ao mesmo tempo possamos nos sentir amados, intimamente conhecidos, possamos viver em comunhão com Ele. Uma coisa é certa, nós temos experiência do amor do Pai. É só pensar na criação que nunca para. Se nós estamos vivos é porque Deus nos mantém em vida a cada momento. Deus Pai nos ama e nós somos preciosos aos seus olhos. Bem sabemos e sentimos isso. Se pensarmos em Jesus, é ainda mais fácil tomar consciência que Ele nos salvou, que se não fosse por Ele, ainda estaríamos esmagados no fundo da fossa dos nossos pecados. Pensando nos dois, no Pai e no seu Filho Jesus, devemos lembrar que infinitas vezes Jesus afirmou de ser uma só coisa com o Pai. Jesus dizia: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, uma coisa só. Eu amo o Pai e faço tudo o que lhe agrada." São infinitas as vezes que Jesus diz com força e clareza que do Pai saiu e ao Pai voltaria, e que não são dois separados, mas um só. Do outro lado, o Pai declara no batismo de Jesus: "Esse é o meu Filho, o amado, no qual me comprazo, no qual encontro todo o meu prazer." O Pai e o Filho são uma coisa só, se amam com paixão e se correspondem perfeitamente. Pode ser difícil entender, mas uma coisa é certa: o Pai tem a sua personalidade, age e ama. O Filho tem sua personalidade e anuncia, faz milagres, age e ama. Mas os dois se referem um ao outro como duas pessoas que se amam imensamente, que têm o mesmo intuito, o mesmo plano, a mesma vontade, vivem no mesmo amor, vivem um no coração do outro, são uma coisa só. Com um pouco de paciência iremos entender. Não basta o Pai e o Filho, existe também o Espírito Santo, preanunciado por Jesus inúmeras vezes. Sem dúvida, o Espírito Santo é a pessoa menos conhecida e menos apresentada na Bíblia a respeito do Pai e do Filho, mas não ausente para quem sabe ler e compreender as coisas. Se não fosse que hoje nós temos experiência direta do Espírito Santo, sentimos e experimentamos sua ação em cada instante, seria muito difícil entender quem Ele é. Mas uma coisa é certa: a nossa vida não vai para frente sem o Espírito Santo. Ele é o motor da nossa santificação, e não somente da nossa pessoal santificação, mas é o motor da Igreja, de toda a Igreja. Ele convencerá o mundo. Ele é o grande protagonista da evangelização, o grande prometido e esperado que festejamos no domingo passado.
Sabemos que Ele existe pela experiência direta que temos dele, além que pela nossa fé. A partir dessa nossa experiência viva, podemos parar, pensar e contemplar. Essas três pessoas são tão unidas que são um só Deus, são uma coisa só. Aqui necessitamos de um exemplo onde as pessoas que amam podem entender facilmente. Pare e reflita um pouco. Você já amou alguém? Você já se sentiu amado por alguém? Você já sentiu que morreria de vontade de fazer feliz a pessoa que você estava amando? Você já sentiu que o teu maior desejo era realizar os sonhos de quem você estava amando? Se você é uma pessoa que sabe amar, sem dúvida você responderá que sim. Pense nisso. Quando você fala que existe amor, ao mesmo tempo você diz que existe alguém que ama, um amante e alguém que é amado. Não é possível que haja amor sem um verdadeiro amante e um verdadeiro amado. Você entende também que a pessoa amada morre de vontade de corresponder, de amar, senão não é amor. Se não for recíproco, não é amor. Então a própria experiência do amor exige que haja um amante, um amado que vivem no amor. Para ser mais exatos, podemos dizer que o amante reamado, o amado amante, geram entre eles o amor recíproco. Mais fácil vivê-lo que explicá-lo, mas é assim. Essa é a Santíssima Trindade, o Pai que ama o Filho, e é por ele reamado. O Filho amado pelo Pai, aceso pelo amor do Pai, que ama o Pai. É o amor recíproco entre os dois. E se você sabe amar, você sentirá que a tua alma e a alma do teu irmão vivem uma dentro da outra. Assim é que acontece na Santíssima Trindade. Irmãos, vivemos isso toda vez que experimentamos a verdadeira amizade. Dizia Santo Agostinho: ninguém diga, não sei o que amar. Ame o irmão e amará o próprio amor, e conhecerá o próprio amor. Você acabará conhecendo mais o amor com que você ama do que o próprio irmão que você ama. Eis então que Deus fica mais conhecido do que o irmão que está ao teu lado, porque Deus é mais íntimo, mais experimentado, mais certo do que o teu irmão. Abrace Deus amor, abrace Deus com amor. Você vê o amor e quando você vê o amor, você vê a Trindade. Irmãos, Santo Agostinho dá o exemplo da primeira comunidade cristã para entender. Nos Atos dos Apóstolos encontramos esta frase: todos os que haviam abraçado a fé eram só coração e uma só alma. Eis o que comenta Santo Agostinho. Se, portanto, o amor e a caridade fez de tantas almas uma só alma e de tantos corações um só coração, quanto mais poderosa será a caridade que une o Pai e o Filho. Seguramente mais potente do que aquela que existia entre as pessoas que tinham um só coração e uma só alma. E se o coração de muitos fiéis se tornou um, e assim a sua alma, pelo amor, como você ainda ousará dizer que Pai e Filho são dois e não um? Se fossem dois deuses, não teria caridade e amor entre eles. Reflita, se aqui, nessa terra, a caridade é capaz de fazer com que a tua alma e a alma do teu amigo sejam uma coisa só, como é possível que na Trindade o Pai e o Filho não sejam um só Deus? Estas considerações se tornam simples se pensarmos na nossa experiência do amor. Concluímos, portanto, com o testemunho de amizade entre Basílio e Gregório de Nazianzo, que tanto lutaram para defender a fé na Santíssima Trindade. Encontramo-nos em Atenas, como o curso de um rio que, partindo da única fonte, se divide em muitos braços. Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões.
mas voltamos a nos unir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida, porque Deus quis assim. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro o nosso desejo. Desde então éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando aos mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente a nossa amizade. Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos, não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. E embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, ao nosso caso podia-se afirmar que, de fato, cada um se encontrava dentro do outro e com o outro. E se não parece presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro a regra e o modelo para discernir o certo e o errado. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade ou orientação de sua vida, para nós a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e, como tal, reconhecidos. Depois dessas reflexões que nos ajudam a perceber mais intimamente o mistério da Santíssima Trindade, vamos agora ler novamente o trecho que estamos meditando. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajudará a vivenciar esta comunhão trinitária.
mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ide, batizai e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava colocar o mar num buraquinho na areia. Logo me aproximei dizendo a ele que era um trabalho em vão. Qual surpresa! Que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade, todo o seu mistério. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa.